Lei Rouanet, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala, todo mundo sobre, polemiza. todo mundo tem uma opinião sobre, todo mundo entende muito sobre. Aí eu já fico até perdida, se ajuda, se não ajuda, se já ajudou, se não ajuda mais, se já foi bom, se é ruim. É lógico que ajuda. Fala, Tagcashers! Estamos aqui para mais um EP Maravigold. Não é, Dani? Ainda bem, porque eu ia falar Maravicherry, ia ficar sem... Eu sempre falo Maravicherry, mas hoje eu inovei. Né? Mais uma vez aqui, Leosan, @Leosan Paralelo, por favor, me sigam lá nas redes sociais, né? Com a minha parceira, Maravicherrys. Dani LK, me sigam também, @Dani.Alencar_. Hoje, Dani, a gente está com quem? Com ele, né? Produtor cultural, agitador cultural, entendeu? Referência. Aí ele vai ficar com vergonha aqui, né? Não vai ficar com vergonha, não. Quem é, Dani? Moacir Vilas Boas. Bem-vindo! Obrigado pelo convite, eu que agradeço. A gente está feliz e a gente, inclusive, queria agradecer a Red Burger, nosso patrocinador master. Um oferecimento. Aqui, Red Burger. Simple Red. Para o nosso convidado maravilhoso. Aí, Frequento, gosto bastante, passo lá direto. É de casa já. Já é de casa. Obrigado, P. Obrigado, Red, hein? Valeu, obrigada. Obrigado, agradeço. Tá quentinho, batatinhas tem também, né, Pilca? Daqui a pouco a gente vai... Se quiser ir comendo, fica à vontade, viu? Enfim, comerei. Não sobrará nada. Já a gente vai dar a pausa do lanche aqui, da merenda. Mas, Moacir, como é trabalhar com o que as pessoas enxergam como lazer? Rapaz, não é fácil, né? O lazer é para as pessoas, para o público. Para a gente é um imenso trabalho que começa, na verdade, às vezes com 6 meses, 1 ano de antecedência, né? Desde o momento que a gente fecha o contrato com o artista, agenda a pauta do teatro, da casa, né? Do espaço, do local do show, e começa a desenrolar todo o processo de produção que passa pela emissão das passagens aéreas, reservas de hotel, tratativas de toda a parte de comunicação, venda dos ingressos, enfim, todo o mecanismo que faz com que o show aconteça. Então, para a gente é muito trabalho, mas não deixa de ser prazeroso, né? Eu confesso que eu me divirto também fazendo o que eu faço, principalmente na hora. Deveria ser uma regra, né? Deveria ser uma regra. Todo mundo deveria se divertir com o que faz, amar o que faz, porque é bom demais, né? Eu acredito que aquela coisa que as pessoas imaginam de que se eu fizer exatamente aquilo que eu amo, eu nunca vou ter estresse. Eu acho que isso é uma utopia. Por mais que você faça aquilo que você ama, em alguns momentos você vai passar por alguns perrengues, em alguns momentos você vai fazer algo. Até porque naquilo que dentro daquilo que você ama fazer, com certeza tem algumas coisas que você vai detestar fazer no processo. Como, por exemplo, qualquer faculdade que você faça numa área que você ama, você vai pegar matérias que você não vai curtir Maria, muito. não me fale, não. Então, dentro da área vou falar eventos, aqui não para não ofender meus professores, mas tem umas matérias que, nossa senhora... Dentro da área de eventos tem coisas muito boas de fazer e tem coisas que, infelizmente, faz parte do processo que a gente não gosta muito, mas que tem que fazer, porque na vida nem tudo é perfeito. Você falou exemplo, chilique de artista. Você já pegou aí, vá, pergunte aí, vá. Já aconteceu esse chiliquezinho de artista, assim? Olha, de exigências. não precisa dar nome, tá tudo mas umas certo. exigências assim que você fala assim, não tem necessidade isso aqui. Me ajude, meu amigo. Bom, exigências sem necessidade, eu acho que posso dizer que sem necessidade, a meu ver, para mim, do que você mas entende quem sou como eu para dizer o que é e necessário. O que não é essencial para uma pessoa, né? Cada um tem suas particularidades. Mas eu poderia dizer que, sim, existem certas excentricidades, mas, graças a Deus, eu trabalho com pessoas que são muito pé no chão, né? Os artistas que eu trabalho, inclusive, são parceiros, amigos, alguns amigos, outros sou mais amigo e mais próximo do empresário, mas existe uma certa relação que eu acho que a gente consegue lidar, né? Quando eu percebo que tem alguma coisa que está passando das nossas possibilidades, né? Aí a gente conversa e tudo se resolve. Eu nunca tive nada que não pudesse ser resolvido. Maravilha. Quando você falou de produção, você falou, vem da emissão de passagem aérea, vem da venda do ingresso, vem do... Como é isso? É tudo,
Produção é tudo. Tudo? Tudo que envolve a realização de um show, a gente faz absolutamente tudo. O contrato com o artista, a venda dos ingressos, a impressão, o contato com a empresa que vai vender os ingressos, a emissão das passagens aéreas, as reservas no hotel, aluguel de equipamento de som, de equipamento de luz, a produção do camarim, porque existe, né, um camarim, toda a parte de divulgação, enfim, tudo para que o evento aconteça, a gente. Transporte local dos artistas, deslocamento deles do Muita aeroporto para o coisa. hotel, do hotel para onde vão fazer a refeição, né, as refeições, de lá para o local do show. Então, toda essa parte logística para que o evento aconteça é conosco, é a produção. No evento, assim, desses eventos de festival mesmo, que acontece aqui, ou de shows que já tem uma tradição de acontecer privados, isso envolve quantas pessoas para fazer isso, assim, normalmente? É difícil dizer, porque cada projeto, né, e cada evento desse tem uma dimensão. Mas, por exemplo, para a realização de um show na Concha Acústica, aqui em Salvador, a gente movimenta cerca de 150 profissionais. Para um único show Nossa. numa Concha Acústica, porque só 40 pessoas são seguranças. Nossa, é bastante. Né? Então, por aí você Isso tira. também passa por vocês. Passa por nós, toda a contratação de profissional. A gente tem que disponibilizar o UTI móvel, tem que ter brigadista, tem que ter segurança, tem que ter técnico de som, Multifunções, tem que né? ter técnico de É, luz, tem tem uma que ter host, tem que ter responsabilidade. carregadores, tem que ter... Enfim, é uma gama de profissionais muito grande para que aquele evento aconteça. E muitas vezes as pessoas não têm noção, acham Não que... tem nenhuma, eu não tenho zero. Eu ia começar até lhe perguntando assim, você falou de algumas coisas que você faz, ele tem uma empresa chamada Alcance. Desculpe, Alcance Produções, e eu queria saber assim, em que momento, quem contacta você primeiro, como isso começa essa idealização de uma festa, como é que... É né, do empresário para início, você captar os artistas, Isso, né? como Ou é que é o funciona? próprio artista que quer criar um evento e aí... Entendi. Olha, hoje em dia Os vem bastidores das de duas como partes, funciona. né? Sim. Tanto tem um projeto interessante que eu vejo, Idealiza. né? E, enfim, a gente toma conhecimento, eu falo, poxa, quero fazer esse show. Você Fulano próprio. lançou um show bacana agora na praça aí, está fazendo nas outras capitais, nas outras cidades, quero fazer esse Aí, show. assim, E pra aí você entra trazer, em contato. né? E, às vezes, o artista também entra em contato porque nesse meio, assim como em qualquer meio, existe uma certa fidelidade e amizade que se cria com o tempo. Então, determinados artistas já têm o hábito de, eu vou... Tem um novo show, tem um novo projeto, vou para Salvador, vou entrar em contato com o Moacir, vou fazer com Alcance, porque já tenho o hábito de fazer, sei que eles trabalham direitinho, então já tenho uma certa confiança. Às vezes já trabalhou de uma Já outra trabalhamos. vez. Tem quanto tempo Muitos você dos faz nossos produção? artistas, muitos dos nossos artistas a gente já trabalha, praticamente todos os anos a gente faz. Sim. Mas 15 anos trabalhando 15 com produção. Ah, então já fala logo. Salvador, fala com o Moacir. Com Moa, né? Moa, eu não chamo de Moa. Os íntimos chamam de Moa. Eu vou chamar ele de Moa, viu, gente? Sou íntimo. Ele já largou aqui, ó. Os íntimos chamam de Moa, viu? Tome Esse o seu. toque, viu? Não. Mas aí tem essa coisa, já que é uma via de mão dupla, né? Eu, quando vejo algum projeto, eu já entro em contato. Às vezes, tem os artistas de sempre, tem aqueles que surgem também, né? Tem a Sim. nova geração que surge, aí, Sim. poxa, gosto do trabalho dessa pessoa, acho que tem público para um Pra show trazer. em Salvador, para trazer, entro em contato e a gente, dando tudo certo, as duas partes chegando num acordo, a gente realiza o evento. Já deve ter acontecido, né? Mas já aconteceu de você criar uma expectativa com um artista novo ou até um artista grande, mas que não encaixou, você trouxe e aí o evento não foi da proporção que você imaginava que ia ser? Quem nunca se frustrou na vida e quem é o produtor cultural que nunca teve um prejuízo no evento, né? Então, não seria muito ético da minha parte dizer com quem eu tive, digamos, Não. prejuízos, mas faz parte do negócio. É um negócio de muito risco, é um negócio de muita pressão ser produtor cultural. Num país como o Brasil, onde os incentivos são mínimos, é um desafio muito grande. Então, boa parte dos nossos shows, eu diria que praticamente 100%, vamos colocar dessa forma, não contam com patrocínio financeiro, a gente conta com apoio, né, principalmente dos veículos de comunicação e tal, né, hotéis que cedem tarifas com desconto, enfim, Sim. mas não contamos com patrocínio. Então, tudo que a gente faz é pago com a arrecadação da bilheteria.
Então, realmente é O arriscado, desafio né? é grande, é um negócio de grande risco, porque evento, como o próprio nome já diz, é uma eventualidade. Tudo pode acontecer. Verdade. Pode dar certo e pode não dar. Pode vender e pode não Pode não vender. vender. E existem várias variáveis nisso daí. Tanto o artista, no decorrer do processo, pode fazer uma declaração, que hoje em dia é bem comum na internet, na imprensa, e o público se revoltar e boicotar o show. Sim. Como pode acontecer de você fazer um evento num lugar aberto e nas semanas que antecedem o show começar a chover e as pessoas desanimarem. Tudo pode acontecer no Verdade. evento. As pessoas aqui, eu estou falando assim, de pessoas próximas, né? Você sente que tem esse hábito, eu sinto isso, de não decidir para um evento antes e deixar sempre para próximo ao evento eu decidir ir, né? Acontece... Eu acho que tem artistas que têm o poder de driblar isso daí, como, por exemplo, sempre que se anuncia um show da Maria Bethânia, da Não, Marisa Monte, as Na pessoas mesma não hora. esperam, elas se debatem na bilheteria Impressionante. para conseguir comprar os ingressos. Mas, quando as pessoas sabem que é o tipo de evento onde não vai esgotar com facilidade, elas fazem aquele corpo mole e vão se arrastando para comprar. Quem é fã, obviamente, corre Não, e compra, independente de quem é o artista. Você gosta do artista, saiu, a galera que gosta mesmo do trabalho... outubro, Pois é, inclusive. a galera compra logo. Não espera. Mas, claro que existe aquela galera que vai empurrando com a barriga e só deixa para decidir de última hora. O que é um erro, viu, galera? Porque é um investimento bom. Com Sim, certeza. nossa, quando eu comprei, tipo, sei lá, Gustavo Lima, pô, não pude ir no dia, vendi, falei, cara, ganhei um dinheiro bom aqui, meu. Então, assim, comprem. Minha E indicação. comprem com antecedência. Com antecedência, claro. Até porque evita pagar mais caro, porque a gente sempre trabalha com a questão da meia entrada, então chegou nos 40%, que é o que a lei estabelece como limite, só vende inteira, independente da pessoa ter carteira de estudante Ou não. ou Não, ser não. maior de 60 anos, Eu mas já- quando... Então, Já comprando vi com até em antecedência evento tem esse que aconteceu benefício. de chegar ao valor do benefício, e aí como muitas pessoas queriam ir e tal, eles criaram a meia solidária, né, como uma alternativa para continuar vendendo a meia e a pessoa levava 1 quilo de alimento e tal, justamente porque eles queriam, enfim, dar acesso a mais pessoas através da meia, que eram pessoas que não teriam condição de pagar o valor da inteira, o público dele não teria, né? Eu não E lembro aí a agora o gente evento, limita, porque infelizmente os cálculos que a gente faz são com base numa planilha, a gente não pode deixar aberto. Então a gente limita e muita gente, por incrível que pareça, não sabe disso. Agora mesmo, recentemente, várias pessoas entrando em contato, não estou conseguindo comprar a meia entrada. Gente, a meia entrada acaba. É uma decisão, claro, da produção do evento, em conjunto com o artista e tal, mas a gente lutou muito para ter a definição desses 40%, porque antes era liberado 100%, a gente lutou muito para isso. Então, nos meus eventos, eu Segue, né? fecho ali, bateu os 40%, infelizmente... Mas existe, inclusive, você falou de... já entrando para o gancho de benefício e tudo mais, esses 40% existe um incentivo, né? Não existe incentivo Não nenhum. existe nenhum? Muito pelo contrário, é uma ação social que o governo faz com nosso Com dinheiro dinheiro. dos outros. Não Acontece existe. muito. Seria muito bacana se existisse um a gente, incentivo para vocês... Se eu cedesse, eu e os demais produtores, os artistas, Sim. cedêssemos, né, Um abatimento esse de benefício, enviássemos depois o borderô para o órgão responsável, né, do governo e recebêssemos esse benefício, né? Porque alguém teria que pagar. Se alguém está recebendo o benefício, esse dinheiro está vindo de algum lugar. O que é borderô? Borderô é um documento que a gente... É o fechamento do evento, é o documento que consta quantas inteiras foram vendidas, quantas meias foram vendidas, quantos ingressos foram vendidos, quantas cortesias foram emitidas. Sempre é enviado isso. Você sempre tem que enviar cada evento. Não, a gente envia para os participantes quem do está evento. organizando, O que eu quero não tem dizer a é ver que o com justo seria enviar e... que a cada final de evento nós enviássemos esse borderô para o governo e o governo nos Entendi. ressarcisse Claro. daquele benefício que foi dado, porque ele estabelece por lei o benefício, mas não repassa nenhum Não há recurso para a gente. contraprestação sobre isso. Então, assim, Uma eventos contrapartida, né? eventos que tivessem patrocínio, eu até entendo. Sim, né? claro. Mas eventos particulares, você, por lei, ser obrigado
a dar esse benefício. Eu não sou contra o benefício, não. Acho que, inclusive, deveria ser maior, né? Acho que várias categorias deveriam ter acesso à cultura por um preço bem mais em conta, mas, infelizmente, essa é uma política pública que tem que partir do governo. Porque partindo desse pressuposto, na verdade, o que acontece na prática é que o preço dos ingressos dobra. Exatamente. Então, é como se até você quem está pagando meia está pagando mais caro. Exatamente, porque a gente tem que repassar isso. Claro. Né? É simplesmente como o governo... Só para fingir. É uma hipocrisia, porque hipocrisia. É como se o governo dissesse assim, olha, a partir de amanhã, você que vende, sei lá, picolé na praia, vai ter que dar 50% de desconto para tais pessoas. Tais pessoas. De onde vai vir esse dinheiro? Claro que o preço do picolé vai subir, né? O preço do picolé vai subir, não tem outra alternativa. Então é isso, aquela metade do dobro, né? Aquela história. Ainda sobre o tema financiamento ou incentivo, né? Lei Rouanet, né? Todo mundo fala... Todo mundo fala, todo mundo sobre, polemiza. todo mundo tem uma opinião sobre, todo mundo entende muito sobre. Aí eu já fico até perdida, se ajuda, se não ajuda, se já ajudou, se não ajuda mais, se já foi bom, se é ruim. É lógico, né? Que ajuda. Na verdade, isso vem... Sua opinião aí pra gente. Essas críticas negativas a respeito da Lei Rouanet, elas vêm da parte de pessoas que honestamente não entendem absolutamente nada. Olhe que eu, particularmente... não me aventuro na Lei Rouanet porque eu não tenho paciência para a burocracia que é, o processo que é, sabe? Por aí você já tira que não é uma coisa muito simples, muito fácil. Como é, por exemplo, contratar diretamente via prefeituras e governo. Muitos artistas que criticam a Lei Rouanet, principalmente a galera do sertanejo, que saíram criticando, alguns deles, obviamente, os mais desinformados, criticaram e criticam a Lei Rouanet, mas se beneficiam de dinheiro público de uma forma muito mais direta. Dispensa de licitação. Dispensa de licitação, etc. e tal. Então, assim, a Lei Rouanet, inelegibilidade, a Lei Rouanet ajuda, sempre ajudou, não há nenhum problema com a Lei Rouanet, muito pelo contrário. Então, honestamente, eu não entendo as críticas. A única coisa que eu poderia dizer, assim, que o único ponto negativo é que não está em função da Lei Rouanet, está, digamos, fica por parte das empresas que patrocinam, porque existem projetos excelentes que são aprovados pela Lei Rouanet, mas determinados artistas, muito embora a lei aprove aquele projeto daquele artista, aquele artista não consegue patrocínio porque as empresas interessam mais em financiar aqueles artistas A, B ou C, porque atinge mais a massa, porque tem um trabalho que muitas vezes é culturalmente questionável, mas que é o que o povo, é o que a massa quer ouvir, quer consumir. Então, existem trabalhos excelentes da parte de artistas, inclusive iniciantes e tal, e, infelizmente, eles não conseguem patrocínio por conta disso, porque a Lei Rouanet, ela apenas lhe dá uma carta, digamos, ela lhe dá autorização para você conseguir um patrocínio para o seu produto, ela não te dá o dinheiro diretamente. Sim. Só que a pessoa entende que dá dinheiro para fazer. Fica parecendo que o dinheiro sai de lá diretamente e cai na conta, né? Sai das empresas e o artista tem que batalhar, o produtor tem que batalhar, o empresário do artista tem que batalhar, não é fácil. O processo de início, meio e fim de uma Lei Rouanet não é brincadeira. Ou seja, a gente fica triste em ver que, no final das contas, tudo ainda é meio tratado como uma política do pão e circo, né? Infelizmente. Meio assim, porque sempre quando você acha alguma coisa que você parece boa, tem uma coisa meio estranha. Eu já tive muito projeto bacana, assim, interessante. Por isso que eu deixei de trabalhar com a Lei Rouanet. Assim, não curto muito, mas não estou dizendo que por isso não é uma coisa boa. Muito pelo contrário, tem muita gente que trabalha e é uma escolha minha, é uma decisão minha. Mas eu já tive muito projeto bacana aprovado pela Lei Rouanet
E me decepcionei muito, indo para bater na porta das empresas e as empresas, se fosse fulano ou fulana, mas esse artista aqui não me interessa, não quero associar minha marca a ele porque não vai me trazer tantos benefícios, tanto retorno. Então existe na verdade, o que se precisa é uma conscientização por parte dos potenciais patrocinadores brasileiros. Só para ficar amarrado aqui, Moacir, o que acontece é que com essas empresas patrocinando, essas empresas têm um retorno. Elas têm uma isenção fiscal dos seus impostos. Então, diferente do que acontece com as meias entradas de Moacir. Entendeu? Minha e dos demais produtores, né? Exatamente. Mas só para deixar claro o que é de fato a Rouanet, né? Porque às vezes, né, a pessoa fica... Inclusive assim, a empresa, ela consegue reaver boa parte do valor investido, mas a empresa também ela tem que dar como contrapartida um valor dela, né, que sai do caixa dela. Mas acaba virando patrocínio, publicidade, né, propaganda no show, nome estampado. Na verdade, o retorno para a empresa é maravilhoso. É excelente. Exatamente. Então, não há nenhum prejuízo nisso daí. Muito pelo contrário. Exatamente. Aquilo que a empresa investe retorna para ela em termos de imagem e de visibilidade de uma forma absurda. Ainda no tema aí patrocínio, mas fora a lei, Rouanet, patrocínio privado mesmo. Como é que funciona isso aí? Não funciona. Esse corpo a corpo para conseguir patrocínio. Não funciona, aí eu já desisti. É isso que eu estou te dizendo. Todos os eventos da Alcance, todos os shows, seja ele dos artistas que forem, inclusive boa parte deles artistas consagrados, a gente faz na cara e na coragem. Não contamos com patrocínio em dinheiro de ninguém, de nenhuma empresa. Contamos com o apoio dos veículos de comunicação, que são nossos parceiros, que divulgam, shoppings que cedem espaço para a gente fazer publicidade internamente, hotéis que a gente consegue desconto nas tarifas, restaurantes que a gente muitas vezes fecha parceria e a banda, o artista vai almoçar, jantar lá, mas assim, aporte em dinheiro, zero. Falando em almoçar e jantar, uma pausazinha para comer o Red. Porque esse Red vai esfriar. Você vai, pelo amor de Deus. Então vamos lá, façam as honras. Pelo amor de Deus. Porque eu fico aqui olhando o Red, gente, eu não consigo resistir, não. De abrir, deve ser. Eu falei, não vou ficar olhando para esse Red aqui, entendeu? O Red vai esfriar. Gente, você acha que aqui tá frio? É porque a gente disfarça bem, mas aqui tá um frio que... O ar-condicionado tem dia aqui, que o povo aqui, meu filho, esquece. Ó, deixa eu esse molho, gente, isso aqui, esse molho aí, olha, você não tá entendendo. Só quem provou já sabe. Você não tá entendendo. Por favor. Só o seu hamburguinho, eu peguei um hamburguinho. Eu quero um hambúrguer. Você acha bom um pratinho ou não? Dá essa batatinha aqui? Ai. Vai cair na mesa. Vai cair, meu filho. Se eu ficar com a boca suja, não, tudo bem. Bota assim, deita aí. A gente já improvisou aqui, frio. Deixa aqui, Pri. Tá tudo certo, tudo Odara. Tudo Red. Aí agora a gente vai fazer ele conversar. Não, é pro nosso convidado. Hoje a gente Você podia arranjar, Pri, por favor, um guardanafinho para o nosso convidado. Eu vou comer uma batatinha aqui para poder só representar, porque... Nossa, maravilhoso. Ó, tá vendo, Peu? Mas ele já ele já é. Nossa. Red... Já sou cliente aceito. Já esse aqui, tá vendo? Pelo amor de Deus. Batatinha aqui. Peraí, gente. 2 segundos. O cheiro do aí, ó. Eu contaminou o estúdio todo, menina. 2 segundos aqui. Ave Maria. Rapidinho. Os outros lá, tudo com fome, coitado. Ó, Luizinho, aparece. Se você aparecer, você come, Luizinho. Não quer, não? Pois é. Ele não gosta de aparecer, não gosta de... Eu tento esse povo de produção é tudo assim, entendeu? Fica tudo escondido. É verdade. Entendeu? Quando ele falou, Moacir, eu falei, como assim? Esse povo da produção querendo aparecer? Não é possível. Esse povo não é igual a você, não, menino, fica tudo escondido. Mas, não, tá tudo bem, tudo certo aqui. Sim. É bom demais. Sim, voltamos. Voltando. A gente Pode tasca falar a comida. de boca cheia, A gente filho. tasca a comida no convidado, depois você quer conversar. Pode falar, fique à vontade. Hoje, a gente consegue até ver cursos de produção e tal, mas eu acredito que a construção dos produtores que hoje estão, né, trabalhando na cidade assim, já com certa experiência, não foi de uma forma, vamos dizer, tradicional de curso e sai da faculdade.
Como é que Moacir virou Moa da produção? Então, foi meio acidental. Eu acho, inclusive, uma responsabilidade muito grande você colocar nas mãos de uma pessoa. Obrigado. Não precisa ser cerimônia, não. Eu acho uma responsabilidade muito grande você colocar. Tá? Obrigado, tá vendo? E aí? Nossa, tá um pouquinho não, tava muito. Vou até deixar isso aqui, tava muito, pessoal. Não foi pouco. Mas vou continuar. E aí me perdi no que eu estava falando, que Foi de um acidente, né? Que você virou produtor. Acidente não, foi um... foi meio acidental, porque eu acho, na verdade, muito... É uma responsabilidade muito grande você colocar nas mãos de uma pessoa de 16, 17 anos a escolha por uma profissão, que é o que acontece, né? Os jovens, hoje em dia não, há muito tempo, os jovens chegam na fase assim dos 16, 17 anos, a sociedade já quer que ele saiba, né, o que vai fazer da vida. Inclusive, eu vi uma pesquisa para o resto da vida, olha a responsabilidade. Inclusive, eu Luizinho está saudando por aqui hoje. Uma pesquisa hoje, não lembro a fonte, porque fico zapeando, olhando as coisas, que de cada 10 profissionais, apenas 2 continuam na área. A maioria migra, muda, enfim, porque é muita responsabilidade. Então, a profissão que eu escolhi na época foi publicidade, que também era um curso novo. Sim. Né? Os grandes publicitários brasileiros, Washington Oliveto, Duda Mendonça... Ninguém fez curso de publicidade. Ninguém fez curso de publicidade. Né? Então, a faculdade de publicidade surgiu depois disso daí. Nizango Anais, essa galera não frequentou o curso de publicidade da Católica aqui em Salvador, como a gente. Então, assim, aprendeu na prática, né? E comigo aconteceu dessa forma a produção. Né? Quando eu comecei a trabalhar com produção, não existia o curso de produção. Sou formado em publicidade. Trabalho na minha área, porque eu cuido de toda a comunicação dos nossos eventos. Eu escrevo o texto para o spot, eu escolho a música. O spot é aquela propaganda que vai para as rádios. Eu redijo, né, releases, tenho também um jornalista que faz junto comigo esse trabalho, eu crio as peças publicitárias, eu negocio com os veículos de comunicação, então toda a parte de publicidade e comunicação dos nossos eventos lá da Alcance eu faço, então eu estou inteiramente imerso dentro da minha área. Inclusive foi dessa forma que surgiu, meio que, como eu disse, acidentalmente falando, o meu interesse e a minha história na área de produção cultural. Eu já vinha atuando na área de comunicação para alguns eventos culturais, né? Era contratado para fazer artes, né? Cartazes, panfletos, arte digital para a internet e tal, escrever release. Eu já vinha trabalhando dessa forma para alguns veículos, para alguns eventos da cidade, e daí surgiu um convite que foi quase que simultâneo de 2 pessoas que são amigas, que foi a Virgínia Rodrigues, uma cantora baiana maravilhosa, e a Mariene de Castro, que me fizeram essa provocação do tipo, poxa, você já faz toda a parte de comunicação do evento, que é uma parte considerável, né? Sim, é uma parte bastante, assim, é muito importante. Vamos fazer o evento como um todo, aceitar o desafio da produção como um todo, então... E aí, na hora você... aí tranquilidade ou... Não, na hora eu fiquei um pouco assim, Mariene, inclusive, ela é bem confiante em tudo que ela faz, e ela acreditou e falou assim, vamos fazer? Topa? Aí eu fiquei um pouco pensativo, depois eu falei, vamos lá, vamos ver no que é que dá, vamos para frente. Já parte dos problemas, de certa forma, estavam resolvidos, porque a equipe era daqui de Salvador, então não teríamos aquela questão de emitir passagens aéreas. Então, parte do problema já estava resolvido, mas tinha toda uma outra parte para ser desvendada. E aí eu comecei a atuar, comecei a me interessar, comecei a conhecer a parte técnica da coisa, e
daí foram surgindo outros e outros e outros, e um indicando para o outro, e quando eu vi, eu estava completamente imerso no meio de produção cultural. E hoje a minha empresa, que prestava serviço de comunicação para outras empresas e outros eventos, hoje só faz comunicação para os eventos dela própria. Maravilha. Eu fiquei com a dúvida, porque, enfim, eu sou arquiteta, para te explicar, e aí eu sempre fico com um quê de dúvida lá no pé de arquitetura um pouco, que é a parte de cenografia. E vocês também entram um pouco nessa área? É da parte de vocês, não é? É porque já a parte do artista É. já vem com tudo, ou você, né, só auxilia. Quando o artista vem com um projeto, esse projeto ele já tem um cenário que foi A pensado. identidade visual, né? Uma identidade visual e tal. Então, o que a gente precisa aqui é operacionalizar para que eles tenham o suporte necessário para fazer a montagem daquele cenário. Então, às vezes, a gente disponibiliza técnicos e, muitas vezes, um cenógrafo, quando o cenário é muito complicado, Sim. né? Porque o cenógrafo, muitas vezes, cria o cenário, criou lá no Rio de Janeiro, criou em São Paulo um cenário, mas é um cenário bastante complexo. Então, passa as Precisa de instruções para um cenógrafo e o cenógrafo coordena aquela montagem com auxílio de técnicos que a gente também, técnicos em montagem que a gente também contrata aqui. É só quando a gente precisa desenvolver, que a gente está desenvolvendo um projeto do início, como, por exemplo, a gente mesmo resolveu fazer, em parceria com outras empresas daqui de Salvador, o Verão 22, que foi no início do ano 2022. Sim. Então, é um projeto nosso, a gente tem que criar toda a identidade, desenvolver tudo do zero. Sim. Mas, na maioria dos shows que eu faço, tudo isso já vem pronto, a gente só precisa operacionalizar para que a coisa aconteça. Fazer acontecer. Pandemia, né? A pandemia foi, a gente sabe que, né, foi um dos últimos setores. Vai comigo. Os últimos setores a realmente funcionar, né? Foi o último, né? Na o verdade, foi o último. setor mais impactado de todos. Eu desconheço um que tenha sido o nosso e o turismo. É verdade. Mas o turismo, até certo ponto, as pessoas ainda estavam circulando, quando dava alguma flexibilizadazinha, digamos, a galera já estava sufocado de ficar em casa, saía mesmo com máscara e tal, mas o nosso setor foi o primeiro a parar e o último a retornar. Como foi a retomada? Ela ainda está acontecendo. Eu ia dizer isso, a minha impressão é que ainda está acontecendo. Ela ainda está acontecendo porque é um processo muito difícil. A gente está falando de um setor que foi completamente esmagado durante a pandemia. Foi algo assim que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Aliás, acho que ninguém imaginou, nunca imaginou que isso. a gente chegasse num nível tal. Logo que a pandemia surgiu, eu falei, não, mas isso vai ser controlado e tal. Nunca imaginei que a gente iria passar por aquelas sucessões de lockdowns e todo aquele problema e a quantidade de pessoas morrendo e todo aquele absurdo que a gente viu, as negações, inclusive, por parte de certas pessoas e de certos governantes, enfim. Foi algo realmente estarrecedor, assustador, impactou a economia mundial como um todo, mas definitivamente o setor de eventos foi o mais prejudicado. Mas a retomada ainda está acontecendo. A retomada ainda está acontecendo, é por isso que a gente vem lutando, inclusive, né, para que a gente tenha mais políticas públicas para ajudar o setor, ajudar pelo menos aqueles que sobreviveram à pandemia, porque vamos lembrar que muitas empresas fecharam as portas. Verdade. Muitas empresas do setor. E quando a gente fala no setor de eventos, a gente está falando só de produtoras de eventos, a gente está falando de empresas de som, empresas de luz, empresas de segurança, empresas, né, que envolvem toda essa disciplina. Todo o processo, né? Porque o setor de eventos ele movimenta uma cadeia que é grande, para além daquela cadeia de profissionais que estão diretamente ligados ali, que fazem a montagem e tal. A gente lida com hotéis, a gente lida com alimentação, a gente lida com bebida, com comida, com companhias aéreas. Então, a gente, né, é um setor que movimenta bastante, é um setor que impacta no turismo de forma praticamente direta, né? Salvador é uma cidade
que com certeza muita gente que visita, né, que decide, opta por comprar uma passagem e vir passar uns dias aqui, vem também por conta da nossa cultura, vem Com também por certeza. conta dos eventos que a cidade disponibiliza. Tanto que tem gente que acha que a Bahia é festa o ano inteiro. Verdade. E que, de certa forma, é graças a profissionais que mantêm essa chama acesa, né? Verdade. E qual é seu ponto de vista, assim, da pessoa de dentro, né, desse setor, com relação às políticas feitas pelo governo estadual, pelo governo federal, pela prefeitura? Quem ajudou, quem não ajudou, solta o verbo, pode falar. Misericórdia, eu já não estou sendo bem quisto nos lugares por conta da... Mas vamos lá. De forma geral, o nosso governo federal anterior sempre foi um inimigo da cultura. Isso, né, enfim, é algo que não é nenhuma novidade para ninguém. Pra ninguém. Verdade. Mas, incrivelmente, durante o governo dele, não graças a ele, mas graças à mobilização que foi feita, né, principalmente da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Evento, a mobilização feita junto a deputados e senadores conseguiram aprovar uma PERSE, né, que tem uma série de benefícios, dá uma série de benefícios para empresas do setor de eventos. Então, isso foi uma coisa bastante positiva. Da parte do governo municipal, houve um diálogo, né, muito próximo dos produtores com a prefeitura, né, com alguns profissionais da área. Eles chegaram a disponibilizar 2 auxílios emergenciais. Né? Claro que a gente precisa ver novas e mais políticas públicas, inclusive um dos nossos pleitos próximos será um teatro municipal. A gente precisa de um teatro municipal. Precisamos e Maravilha. assim, já passou da hora. Verdade. E quanto ao governo estadual, eu tenho feito sempre críticas, infelizmente, porque, enfim, sou próximo de muitas pessoas, né? Me identifico com a esquerda, inclusive, né? A classe artística toda, inclusive, eu acho que dialoga muito com o jeito de pensar, a ideologia da esquerda, politicamente falando. Sim. Mas, infelizmente, não temos tido uma boa experiência nesse diálogo, né? E nas políticas públicas por parte do governo estadual, pelo menos não no governo anterior. O da agora ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, a gente está, né, no início e estamos tentando abrir um diálogo, né, para justamente tentar mudar essa imagem que ficou do governo anterior. É porque às vezes a gente fica querendo perguntar e fica se batendo aqui. Pergunte, se eu puder responder, eu respondo. Não, você falou de... As pessoas acham que aqui em Salvador é festa o tempo todo. E você falou, precisamos já de um teatro municipal. E me veio uma pergunta, um questionamento. Desde a minha adolescência e até hoje, as pessoas ainda falam que existem poucos espaços em Salvador, poucos espaços para produção de evento. Sim, é um fato. Você concorda com esse isso, posicionamento? É um fato, como lógico. É que a gente aqui não tem espaço, né? É um fato, por exemplo, agora o Teatro Castro Alves, infelizmente, pegou fogo. Onde que a gente vai realocar os shows? Nem tudo cabe no centro de convenções. Um teatro tem outra estrutura, tem varas cênicas, né? É outra estrutura, é outra proposta. Né? O centro de convenções ele existe, é um espaço excelente, mas não existe um teatro lá dentro. Né? Então, não cabe determinadas coisas que foram pensadas para teatro. Sim. Né? A gente tem a Arena Fonte Nova, que cabe, que é um espaço também excelente para os grandes eventos. Né? Mas o grande teatro da cidade, único, é o Teatro Castro Alves. A gente não tem uma outra opção para trabalhar. Né? Se vocês observarem, a gente tem também... Tinha o ISBA, que foi fechado durante a pandemia e que até agora não sabemos o que vai acontecer, porque foi vendido. Eu acho que vai construir um apartamento, um prédio. Já me disseram isso, mas disseram também que vão manter o teatro. Até agora eu não sei, espero que mantenham. A gente tem o Teatro Módulo, que é excelente também, é um teatro pequeno. A gente tem o Teatro Jorge Amado, né, na Pituba, que precisa
urgente passar Uma por uma reforma. reforma, e eu até apelo aqui ao poder público e aos patrocinadores, Inclusive, as eu fiz pessoas que se teatro lá, interessam pela gente. cultura, que ajudem aquele teatro que precisa passar O por uma pessoal do reforma. TEJA, que é o projeto que E tem a lá. gente tem o Teatro Sesc da Casa do Comércio, que é um teatro que eu adoro, que entrou numa reforma durante a pandemia, que até agora não ficou pronto, mas, segundo informações, sai esse ano. Aí vocês pensam assim, para uma cidade do tamanho do Porto de Salvador, é muito pouco. Tanto é muito pouco, como a gente, nós produtores e os artistas também, ficam se debatendo para conseguir pautas. Muitas vezes a gente quer fazer um evento, um show, alguma coisa, quando vai, nessa pauta já está ocupada. Aquela pauta já está ocupada. Né? Principalmente espaços para espaços acima de 1.000 pessoas. A gente não tem, só temos o Teatro Castro Alves. Em termos de teatro, falando em termos de teatro. Sim. Casa de show, se você pensar também, qual é a casa de show que tem em Salvador? Bacana, assim, para você. Eu vou ter uma casa de show excelente. Né? Você tem alguns locais que se adaptam, Sim. mas você não tem aquela casa pra de show isso. que foi projetada para isso, como muitas capitais têm, muitas cidades também têm, até menores que Salvador, a gente não tem. Então, falta muito espaço. Agora, a questão do teatro municipal é algo que a gente vai pedir com todo carinho à prefeitura, espero que nos atenda, porque a gente realmente Inclusive, precisa, Salvador merece. A gente tem um hospital municipal, acho que agora tem até um hospital municipal. Por que não um teatro municipal, gente? Tá aí, né? Diferencial aí bom. E graças a Deus eles são sensíveis, São. pelo menos se mostraram sensíveis durante a pandemia e durante todo o processo, então acredito que vão nos atender. Vamos conversar com o Torinho. Torinho, Torinho, o próprio Bruno, a gente vai cobrar. vai dar certo. Com fé em Deus. Você falou aí do centro de convenções, sempre rola uma polêmica aqui nos bastidores da gente sobre o lugar do centro de convenções, sobre a acústica de quando você entra lá no show para ouvir, que lá é um lugar com muito vento, sobre os equipamentos expostos ali no salitre, que é intenso naquela área. Você acha o quê ali? Olha, a gente sempre resenha por aqui. Os fornecedores não curtem muito, né? Justamente por conta dessas questões. Quanto à brisa, a ventania é forte, mas dependendo do dia, não chega a ser necessariamente uma ventania, é até uma brisa gostosa. Sim. Porque tem lugares que faz um calor insuportável, principalmente quando aglomera pessoas. Então, acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos. É muito salitre, realmente, danifica. Tem fornecedores que nem querem trabalhar lá, porque o salitre é muito grande, danifica muito os equipamentos. Em termos visuais, eu acho que é muito bacana você assistir a um show admirando o mar. Sim. Pelo menos no evento que a gente fez no verão 22, foi uma experiência muito boa nesse sentido. Final da tarde, você está escutando uma música, apreciando, né, o mar, o sol se pondo e tal, é excelente. Meu verão, gente, meu verão, estou pensando no verão de 2024. Mas é claro que é isso, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Tem dia também que você pega uma ventania que aí o som vai embora. Eu já fui numa época de ventania, e aí realmente às vezes fica meio complicado o som. Né? E aí eu falei, bom, ele é uma boa pessoa para contar essa experiência. E aí entra em outro assunto polêmico, que é o carnaval lá. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Porque já que tem essas dificuldades, e aí o trio elétrico lá, e o som lá, será que isso vai acontecer? Eu acho que existe uma tentativa muito grande que isso aconteça, né? Um lobby forte por trás aí de que isso aconteça. Sinto que os artistas não estão muito animados, mas queria ser uma opinião, porque a gente já teve artistas aqui que deram opinião, tipo o Gil Melão já falou que já teve algo parecido lá e deu errado, que precisa ter cuidado. A gente vê Bel Marques também se posicionando nas redes sociais. Então, eu queria saber do ponto de vista de um produtor cultural. Na verdade, eu vejo que essa... como é que eu posso chamar? Essa... Não sei qual seria o termo, interiorização, não é interiorização, mas assim, esse novo formato de carnaval, inclusive assim mais elitizado, tem se tornado uma coisa bem comum.
eu falo no geral. Se você Sim. observar, o Rio de Janeiro criou um espaço específico, que é o Sambódromo, para a realização do carnaval deles. Os carnavais aqui do Nordeste, Carnatal, Fortal, saíram das indoor. ruas, migraram para espaços Em específicos. Recife tem vários camarotes assim que Recife, você aqui fica... também tem vários camarotes que Os você... camarotes lá que eu fico... A festa toda é dentro do camarote. Nunca fui, gente. Me convida se eu vou. Não, brincadeira. Então, assim, Eu vou no Salvador. infelizmente, essa coisa do carnaval de rua, ela está se perdendo cada vez mais. O que eu acho, Tá vivo, Tá tudo Luizinho? bem aí. tudo bem. Não quebrou nada. O vai. que eu acho, honestamente, é uma pena, né? Existem, claro, uma série de argumentos a favor e contra essa mudança. Eu, particularmente, acho o circuito Barra Ondina maravilhoso. É um diferencial, né? Acho que tanto para quem está em cima do trio, como tá quem está embaixo Pra do quem trio, tá vendo da TV. como quem está vendo da TV, Da aquela TV, imagem icônica. Até o do pessoal farol da lancha tem uma visão boa. É uma coisa que, nossa, encanta. É. Mas eu entendo que para quem mora na Barra, para quem tem seu imóvel na Barra, para quem é morador, deve ser viver o inferno durante o período que antecede o carnaval em si e o posterior. Né? Eu vi a reportagem, existem muito prós e contras, porque Tem existe. prós e contras. Não, tem uma população ali na Que Barra gosta, que inclusive, ganha o e dinheiro que se do ano beneficia todo. bastante É. porque consegue alugar. Então, assim, são tantos prós e contras que eu prefiro deixar que eles se resolvam. Resolvam. Eu só sei que, por mim, minha experiência pessoal, enquanto curtidor do carnaval, Sim. é que o carnaval ele aconteça cada vez mais nas ruas, em lugares públicos. Camarote é bom, é bacana, é uma outra proposta, tem que existir, beleza. Bloco, beleza, é outra experiência, tem que existir, mas o carnaval mesmo é o carnaval de rua. Né? Eu acho que o poder público tem que focar no carnaval de rua. De repente, até não deixar de existir um, mas abrir oportunidade para outro, Tem acontecer espaço para todo simultaneamente. mundo. Eu também acho. Tem espaço para todo mundo. Só não pode abrir espaço para outras capitais, né, gente? Aí é E difícil. eu, particularmente, acho muito difícil que consigam zerar o Carnaval Barra Ondina. Zerar, eu digo assim, não ter fazer nada, mais. não ter absolutamente nenhum trio passando por Também ali. acho difícil. Pode até ser que esse processo de transferência do Carnaval para aquela região da Boca do Rio aconteça para desafogar um pouco A Barra. a desengarrafar, digamos assim, um pouco o circuito Barra Ondina, porque se tornou o circuito mais concorrido, mais lotado, cheio de gente, que todo trio quer sair, o artista quer sair e tal. Mas eu acho que vai servir como uma forma de desengarrafar, mas eu não acredito que vão exterminar o Carnaval Barra Ondina. E aí, Léo, vamos ficar com 3 circuitos, você vai dar conta, meu filho? Eu dou meus pulos. Porque Tem o Pelourinho, vão ficar 4, eu 4, acho. é verdade. Porque tem o do Pelourinho, tem o Tem vários, Campo Batatinha. Grande. Campo Grande, tem o Barra Barra Ondina, Ondina. e aí vamos ganhar um 4. quarto. É verdade. Haja Você foi fôlego. muito pro do Pelourinho também, não foi? Não, esse ano eu não fui, não. Não, Pelourinho eu não fui, não. Aí foi antes do carnaval, nas festinhas. Foi os pré-carnaval. É porque eu Pré-carnaval. começo no pré-carnaval. Então, eu sou do também. pré-carnaval, eu carnaval, se tiver o pós-carnaval, eu tô lá. Eu sou o amante do carnaval. Maravilha. Alcance. Vamos falar de alcance. O tempo do alcance é o mesmo Surreal. tempo de Malci produtor? Quando é que surgiu? A produtora. Eles se confundem? Eles quase se confundem. Mas eu, claro, surgi primeiro do que a empresa. Daí pensei no nome, que a ideia, até com a ajuda de uma amiga minha, a ideia era alcance normal. Alcance porque alcançar, né, os nossos objetivos e tal, foi uma palavra que me pareceu forte e interessante. Porque tem as produtoras de evento têm o hábito de usar sempre nomes engraçados, né? Macaco de ponta cabeça, panela de barro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, deixa eu sair um pouco disso. Eu quero ir para um nome que tenha um significado, mas que passe a ideia de uma empresa sólida, que você olha assim e fale, ó, De respeito, de né? respeito, séria. É isso que A passa. pessoa olha assim, até a própria marca não é uma marca
muito brincalhona, não é uma marca muito... A faculdade serviu para isso também, né? Ver um pouco do lado aí do aí eu marketing. não quis fazer o mesmo que todo mundo. Eu Tá falei, não, eu certo. quero uma coisa que a pessoa É muito já bonito. pegue aquele nome assim e fale, poxa, essa é uma empresa que parece que já tem anos no mercado. Sim. Parece que já é consolidada. Sim. Então eu pensei tanto na marca como no logotipo, No logotipo. tudo foi pensando nisso daí. Bacana. E aí, claro, surgi primeiro, depois a empresa surgiu, o nome foi devido a essas circunstâncias. Inclusive, quando eu tentei registrar no INPI, que é o órgão que a gente registra, né, para ter o direito de uso da palavra, da marca e tal, aí minha ideia era alcance normal, né, alcance de alcançar, mas infelizmente já tinha uma empresa impostora, se eu não me engano, em Minas Gerais, alguma coisa assim, que registrou esse nome. Sim. E aí eu já tinha gostado do nome, já estava com esse nome na cabeça. A opção foi colocar um L a mais, que aí também teve um significado, porque all, A-L-L em inglês significa tudo. Tudo. Então, implicitamente, tipo, alcançar Tudo. todos os objetivos. Poxa, Poxa. inteligentíssimo, Eu não tinha nem amei. pensado nisso, sabia? Ficou muito melhor, por sinal. Não é? Mas, Amei. por outra forma, dificulta, porque essa coisa do estrangeirismo, quando você fala, a pessoa fala assim, qual é o seu e-mail, qual é o site, qual é o seu Insta. Aí você tem que falar alcance com dois L's. É uma coisa que já me irrita. E muita gente antes, inclusive, quando não existia redes sociais e tal, que era e-mail, aí as pessoas entravam com alcance com um L só E não chegava em mim. e não chegava nada. E muita gente errava, e muita gente erra até hoje. Então, essa é uma coisa que eu confesso que, apesar do significado de toda essa história do all em inglês e tal, eu preferia estar com o meu bom e velho português do que nessa confusão de ter que toda a reunião explicar é alcance com dois L's, porque senão o e-mail não chega. É alcance com dois L's, senão você não acha a gente no Insta. Então, Aí a publicidade, o publicitário e o Fala marketing fica mais. se coçando assim, poxa, velho. eu a gosto comunicação eu não. gosto da praticidade. Eu acho a que comunicação. com comunicação você tem que ser prático. Você tem que falar e a pessoa conseguir já digitar exatamente da forma que você está falando. Porque tudo que exige muita explicação é um Verdade. passo a mais para você. Dá errado, né? A pessoa esquecer, perder. Pois uma é. coisa A gente ali. sempre gosta de um extrazinho assim, e a gente quer saber o que a Alcance tá planejando aí pro futuro, quem é que tá querendo trazer Olha, ele falou alguém. que produz um ano antes, então tem coisa aí pra contar não tem pra nada gente. não, um negocinho assim Um pra gente. spoiler pra gente. A gente tem muito show aí vindo. A gente acabou de fazer um festival de rock maravilhoso na Concha Acústica, com Nenhum de Nós e Biquíni. Sim. Biquíni Cavadão, que hoje se chama só Biquíni, né? Mas todo mundo conhece como Biquíni Cavadão. Sim. Vamos, em seguida, fazer Alceu Valença com a Orquestra Sinfônica Amo Ouro assim. Preto, que é um mega evento, é um show chamado Valencianas, que vai estar pela primeira vez aqui em Salvador, embora já fazemos Alceu há anos. Todo ano a gente faz Alceu Valença. Mas dessa vez ele vem maravilhoso. com a Orquestra Sinfônica Ouro Preto. Em seguida, vamos fazer Baby do Brasil e Pepeu Gomes no encerramento da turnê 140 Graus. Fizemos a abertura da turnê ano passado e agora vamos fazer o encerramento da turnê. Massa. Em seguida, vem os artistas que a gente costuma fazer, né, todos os anos. Temos o show previsto também dos Gilsons. Fizemos os Gilsons ano passado, vamos incrível. repetir os Gilsons esse ano. Tem o Pedro Mariano, que a gente faz todos os anos. Tem o Rick Wagner, que a gente faz todos os anos. Tem o Geraldo Azevedo, que a gente faz todos os anos. Dessa vez, inclusive, fizemos Geraldo Azevedo e Chico César juntos num projeto chamado Viola e Voz. Excelente, inclusive, gravamos o DVD desse projeto aqui, em Salvador, na Concha Acústica. Tem o Flávio Venturini, que a gente faz com frequência também, o Guilherme Arantes, enfim, tem Homem é ocupado, viu, Uma gente? potência, Tem viu? que marcar logo, porque senão a não própria dá. Mariene de Castro, Você que marque é amiga logo, e entendeu? Para querida. 2032. É. 2032, você vai logo marcar, senão você vai ficar para trás. Evento. Essa semana agora teve o Viva Salvador, né? O evento, Verdade, né? de aniversário da cidade, né? Isso, teve o Lued Luna. Lued, love you, viu? Você é diferente das iguais. Estamos em contato para fazer um show dela, inclusive. Ó, tem que fazer, viu? E levar o TechCast. Estamos em Love contato. you, viu?
Quem sabe a gente não faz um backstage aí e faz um tal. negócio. A gente é. amar. Vamos organizar esse negócio aí. Diogo Nogueira a gente faz com frequência. Também já Maravilhoso temos também. data agendada para o fim do ano. O show de Diogo Nogueira é muito bom. Excelente. Poxa, Muito bom mesmo. maravilhoso. Então tem muita coisa bacana vindo por aí. Teve evento essa semana, Viva Salvador, Led Luna, Ivete. Um evento gratuito, né, em comemoração ao evento, à cidade. Aniversário da cidade de Salvador. Eventos gratuitos, né? A gente acho que deve ter uma dificuldade muito maior, né, em realizar esse tipo de evento. Mas eu queria entender, assim, acho que você já imagino o que você vai dizer, né? Mas assim, por que não existem tantos eventos assim, numa cidade tão cultural, uns eventos gratuitos para realmente dar acesso às pessoas à cultura, né? Música de qualidade. Eu já imagino a resposta, mas o porquê disso, né? Por que não existir mais eventos como esse nesse poste, que foi direcionado à cidade de Salvador, ao aniversário, né? Mas por que não outros, né? Talvez porque o orçamento para a cultura não seja dos maiores. Eu acredito que por conta disso. Por outro lado, também estrategicamente falando, enquanto empresário, se tiver uma série de eventos gratuitos o tempo inteiro, como é que vão sobreviver os produtores que vivem de eventos pagos? Então, vamos ponderar isso daí. A prefeitura faz, o Estado faz, mas deixa um espaço também para os produtores fazerem. Pelo amor de Deus. Boa, gostei. Tá certo, tem que ter espaço para todo mundo Para mesmo. todo mundo. E mais apoio, né, dos governos, na verdade, de uma forma geral, para a cultura, porque aí, sim, a gente consegue fazer uma quantidade maior de shows, Sim. com preços bem mais acessíveis, né, e movimenta a cadeia como um todo, porque todo mundo sai ganhando. É verdade. Seria mais inteligente Mais até do que ficar inteligente, só mais fazendo interessante, show gratuito. Porque, inclusive, o poder público fazer show é muito trabalhoso, despende muito, sabe? Então, deixa os shows nas mãos de quem sabe fazer os shows. Claro que eventos gratuitos devem acontecer, existir, com certeza. Enfim, é isso. Evento de todos os tipos para todo mundo. Tem que ter evento, só isso. Moacir, a gente está meio que caminhando já, né, fim. pro final, nosso Que bate-papo. pena. O nosso bate-papo é curto. Olha, que né? pena olhando pro Red, olhando o aqui, Baba olhando, comeu. né? Que horas termina isso Ele aqui para tá eu comer um pra eu comer hambúrguer? logo o resto desse negócio. Quando vem alguém que a gente, né, eu pelo menos digo particularmente, a gente entende como uma pessoa de sucesso, vem aqui, a gente sempre gosta de no final dar um espaço para quem está ouvindo, que se interessou por Moacir produtor, pela história dele, né, como ele hoje ele exerce a profissão dele, algum incentivo, né, para quem pensa trabalhar com produção, quem está estudando hoje, que já existe curso para, ou não está estudando, mas é um agitador cultural, de algum movimento de atlética de faculdade, que às vezes o pessoal começa ali fazendo evento em faculdade, de calorada, não sei o quê. Eu tenho amigos assim, que hoje estão fazendo eventos em Salvador, mas começou assim, nessa ideia de atlética de calorada. Enfim, dá uma luz para esse povo. É aquilo que Xuxa falava em Lua de Cristal, né? Brincadeira. Gente, é ótimo que aniversário de Xuxa foi essa semana aí. Ai, Deus. Era, tinha aquela coisa, né? Só acreditar no seu sonho, não sei o quê, não sei o quê. Não vou mentir que não é uma carreira fácil, não é uma profissão fácil. Não só a carreira de produtor cultural, como eu acho que nenhuma carreira hoje em dia é fácil para ninguém. Mas, como eu digo, eu acho que, como eu falei logo no início, 17 anos, 16, 17, 18, é muito cedo para qualquer pessoa decidir o que vai fazer para o resto da vida, mas a partir do momento que você se descobre, seja aos 20, 20 e poucos, eu acho que quando você se descobre, você sabe, né, o que te dá prazer, o que é que você quer fazer para o resto da vida. Eu acho que ninguém te para. Eu acho que é uma coisa que independe de você. É como a música que vem para o artista, que não depende dele, que ele acorda no meio da noite com aquela melodia na cabeça, com aquela letra na cabeça, e tem que levantar para escrever, porque a cabeça não deixa dormir. Eu acho que, da mesma forma, é a carreira na vida das pessoas, né? Acho que quando a gente curte demais uma coisa,
aquilo toma conta da gente, em algum momento a gente não consegue viver sem aquilo. É uma pena que nem todo mundo também tem a oportunidade de... Escolher, poder de escolha. Poder escolher. Que existe um senso de urgência, às vezes. Exato, né? é uma pena que as oportunidades não sejam iguais para todos, né? Porque muitas vezes essas escolhas dependem de recursos para viabilizar, porque não adianta, eu escolho fazer tal coisa, mas e o meio para viabilizar meu caminho até aquela coisa? Porque para além disso, já existe o mercado em si, que aí é completamente imprevisível. Você pode fazer faculdade, fazer o seu curso na melhor faculdade do Brasil. Isso não significa que você vai ser um profissional de sucesso. Verdade. Né? Já tem essa parte que é a parte da incerteza da vida, que faz parte da própria vida em si. Mas existe todo um caminho até esse momento que realmente precisa-se não só de coragem, mas de recursos financeiros e oportunidades que, infelizmente, muita gente não tem. Verdade. Infelizmente. Mas foco e perseverança, galera. Perseverança. Gente, Perseverança. né, com esse recado agora reflexível, né, estamos caminhando agora, né, para o finalzinho, e eu gostaria de agradecer muito ao Moacir por ter aceitado o nosso convite, por Obrigado. ter compartilhado aqui com a gente a experiência dele. Gostaria de agradecer também, né, o nosso Maravi Gold, Red Burger, @, viu, gente? Segue lá, @Red Burger, BURGER, é Burger mesmo. Segue lá no Instagram, certo? E vai lá no Red também, né, gente? Porque é bom não ficar aqui só olhando, pelo amor de Deus. A gente comendo e vocês olhando, pelo amor de Deus. E segue a gente nas redes sociais. Primeiro do nosso Maravi Cherries programa. Tô falando muito Maravi Cherries hoje, né? Ah, me deixa. Tô um pouco cansado hoje. Mentira, tô alegre, tô feliz. @tagcash no Instagram. No TokTok, @tag.cash. E me segue também, né? Pelo amor de Jesus. @LeoSamParalelo. Segue também a Dani. @Dani.alencar_. E ninguém vai me seguir, não? Aí agora, pelo amor de você Deus. acha? É pra fechar com chave de ouro. pra Sigam o fechar. Moacir. Fala, Moacir. Moacir Vilas Boas. Pronto. MOACYR, Vilas com 2 L's. Ah, ele gosta de um negócio de Entendeu? 2 L's, Entendeu? viu? Mas tem também o da empresa, então, do @ da Que produtora. é o alcance com com 2 dois L's. L's. Ponto produções. Pronto, aí Não se nem você não dizer achar que um, você produções acha é sem outro. tio e sem cedilha. Acho que o povo já sabe hoje em dia. Não, já sabe, né? Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Vamos finalizar aqui, né? Mais um episódio. Até o próximo, nesse bate-local, nesse Bate-caverna. bate-caverna. Entendeu? Com a minha parceira Dani. E é isso, até a próxima. Beijo do gordo. Uou! Beijo, Obrigado, gente. Até mais.